cara do céu, e eu não tenho. Fiz nada, cara do céu. Matheus Biasotti, sou aluno do sexto bimestre de Engenharia de Produção da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E o nosso projeto integrador gira em torno de seguinte tema: os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados. Por vários séculos, a população humana mundial permaneceu relativamente estável, num patamar abaixo de 500 milhões de habitantes. Essa situação começou a mudar no século XVIII, mas o ponto de inflexão mesmo ocorreu próximo do final do século XIX, quando o crescimento da população assumiu uma proporção exponencial. Hoje o planeta abriga mais de 7 bilhões de pessoas, o que provoca uma enorme pressão sobre os seus recursos naturais. O homem, com sua capacidade de alterar o ambiente para adaptá-lo às suas necessidades, provoca enormes mudanças em seu habitat. Uma das necessidades mais básicas do ser humano é a de habitação, a fim de atender às necessidades para uma população tão grande e que continua em crescimento, faz-se necessária uma quantidade gigantesca de edificações. Além de moradias, a humanidade necessita de edifícios com finalidade comercial, governamental, de lazer, entre outros como vias de acesso, para permitir a locomoção das pessoas de um ponto ao outro. O ecossistema abrangente foram transformados em cidades, totalmente extirpados e substituídos por concreto e aço. A intervenção humana na natureza é de tamanha magnitude que se torna praticamente impossível negar os impactos negativos provocados ao ambiente. A vida nas megacidades nos faz desconectar da vida natural. Ficamos submergidos em sons, odores, alimentos, construções e situações que nos deixam cada vez mais distantes do meio natural para o qual nosso corpo foi projetado para funcionar. Isso provoca diversos distúrbios, como ansiedade, depressão ou estresse. Dessa forma, repensar nossa vida não é um assunto menor, mas que é essencial para a nossa sobrevivência. A boa notícia é que as grandes soluções sempre nascem em meio ao caos. As hortas urbanas já são realidade em todas as grandes cidades do mundo. São inúmeras iniciativas que transformam o entorno, que é capaz de restabelecer novamente a biodiversidade e proporcionam mais qualidade de vida, com maior eficiência econômica para os cidadãos. O movimento da agricultura urbana tem se mostrado receptivo a diferentes faixas etárias, classes sociais e países que já têm adotado sistemas de produção de alimentos dentro das cidades. Esse projeto justifica-se pela preocupação relacionada à péssima qualidade de vida dos moradores dos grandes centros urbanos. Problemas estes relacionados a distúrbios como a ansiedade, a depressão, também a falta de alimentação saudável, devido ao grande uso de agrotóxicos na produção de alimentos, bem como suprir a demanda familiar de verduras e hortaliças, gerando economia e melhorando a qualidade de vida. Aproximadamente 450 milhões de pessoas sofrem de perturbações mentais ou neurobiológicas no mundo. Destaca-se a depressão, considerada a principal causa de incapacitação no mundo e com possibilidade de se tornar a segunda maior carga de doenças até 2023. Em segundo lugar, apresenta-se a ansiedade, comumente associada ao caos de depressão e que tem um efeito importante na diminuição da qualidade de vida das pessoas. A depressão é considerada um transtorno multifatorial, apresentando fatores de risco conhecidos como afetividade negativa, experiências diversas na infância, eventos estressantes, familiares de primeiro grau com diagnóstico, transtornos subjacentes, condições médicas crônicas ou incapacitantes e que acomete cerca de 5,8% da população brasileira. Caracteriza por tristeza ou irritabilidade, desinteresse ou desprazer, sentimento de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou apetite, fadiga,
dificuldades cognitivas e ideias recorrentes de morte. Outro grande problema dos grandes centros urbanos é que o brasileiro alimenta-se mal. O pensamento comum é de que frutas, legumes, grãos, cereais e outros alimentos naturais viram um banquete de nutrientes e vitaminas que se transformam em mais saúde para o nosso corpo. Seria perfeito mesmo, se não tivéssemos a presença de ingredientes adicionados, a grande maioria deles, ainda na terra, os agrotóxicos. Essas substâncias químicas são usadas aos montes na agricultura brasileira, a tal ponto que, desde 2008, o Brasil ocupa o posto de campeão mundial no uso de agrotóxicos, para manter as pragas longe das lavouras, segundo dados do IBAMA. Se de um outro lado o agronegócio progride com a garantia de colheitas sem prejuízo, por outro nós nos tornamos consumidores de substâncias desconhecidas, muitas delas consideradas inclusive cancerígenas. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz aponta que cada brasileiro consome em média 7 litros de veneno por ano. No mercado existe a disponibilidade de produtos orgânicos, mas o seu alto custo impede o consumo desses pela grande maioria da população, ou seja, é um produto para poucos. O problema que motivou este trabalho foi iniciar uma horta vertical orgânica em casa, não apenas agregar a nossa parte em prol do meio ambiente. O cultivo também pode ser uma eficaz terapia na luta contra o estresse e a ansiedade, já que canaliza a nossa atenção em algo totalmente possível de ser feito, ajudando a diluir as preocupações e frustrações do dia a dia. Mas como se trata de uma atividade que permite o contato direto com as plantas, hortaliças ou flores, os benefícios desse hobby podem ir além, pois a responsabilidade de cultivar uma horta orgânica em casa é, sem dúvidas, um grande estímulo para quem faz, e isso acarretando inúmeros benefícios à saúde física e mental deste indivíduo. O hábito de cultivar pode ajudar a desenvolver outras habilidades, como a concentração e a disciplina, já que uma horta ou jardim demanda cuidados constantes. Também a necessidade de se obter um produto de qualidade, orgânico, que atenda às necessidades diárias, sem a preocupação de saber a sua origem e como este foi cultivado. O objetivo geral é confeccionar uma horta vertical com utilização de produto natural, o bambu, o qual é disponibilizado em grande quantidade na natureza, tornando o projeto simples, funcional e de baixo custo. A seguir, teremos o passo a passo de como fazer uma horta vertical simples, barata e eficiente.